Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje, esse vídeo eu preparei especialmente para os alunos do 8º ano, para dar uma aula especial para vocês sobre a Revolução Francesa. Na verdade, a gente está dando continuidade ao trabalho que a gente está fazendo dentro da sala de aula, para que vocês não tenham tantas perdas de conteúdo por causa da suspensão das aulas, né? Então, gente, hoje em dia, graças a Deus, nós temos muitos recursos, né? Muitos recursos e a gente vai usá-los para vocês ficarem em casa e não perderem, né? Principalmente esse vínculo com a disciplina de história, porque nós estamos estudando um assunto progressivo. Como assim um assunto progressivo, professora? Vamos começar aqui com um pequeno feedback do que a gente aprendeu em sala de aula. Em primeiro lugar, nós estamos estudando as chamadas revoluções liberais. Desde da metade do século XVIII até a metade do século XIX, tem uma fala de um historiador inglês que eu gosto muito, que é o Eric Hobsbawm, que ele diz que do final da metade do século XVIII até a metade do século XIX, nós vivemos um período na história do Ocidente, da história ocidental, chamado de a Era das Revoluções. E a primeira revolução que nós aprendemos foi a revolução no mundo das ideias, o chamado Iluminismo, que foi o questionamento do absolutismo, o questionamento do direito divino dos reis, o questionamento do mercantilismo, todos esses questionamentos sobre a sociedade conhecida como sociedade do antigo regime. O que acontece? Desde o final do período medieval, uma classe social ela vai se tornando muito importante economicamente. No final do período medieval, surge a chamada burguesia. E a burguesia tinha muito poder econômico, porém não tinha poder político. Durante o período da criação dos primeiros estados nacionais, o poder político estava na mão da família real e da nobreza. Então, a partir do século XVIII, começou a haver um questionamento sobre esse processo. E a primeira revolução liberal que eu apresentei para vocês em sala de aula é o chamado Iluminismo. Nós estudamos vários filósofos iluministas, como por exemplo Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, entre vários outros. A Revolução Industrial, que foi o nosso segundo conteúdo, ele na verdade, ele é como se fosse o resultado técnico dessas revoluções liberais, porque a Revolução Industrial que acontece no século XVIII na Inglaterra, ela é uma revolução científica, ela é uma revolução da ciência também, só que ela está voltada para a técnica. Bom, o que agora eu vou apresentar para vocês é a maior revolução política que aconteceu nesse período chamado das Eras das Revoluções, que é a Revolução Francesa. Quem assistiu o vídeo que eu orientei para vocês através da coordenação pedagógica do SESI, o filme chamado Maria Antonieta, de uma cineasta muito competente, que é a Sofia Coppola, que ela tem uma visão artística muito jovem. Ali vocês observam como que era a vida de uma monarquia absolutista na Europa do antigo regime. Os reis absolutistas, eles viviam de esbanjamento e ostentação, sem as pessoas questionarem de nenhuma maneira esse sistema vivido por eles, porque existia aquela ideologia de que as coisas funcionam dessa maneira porque Deus quis assim. É a chamada filosofia do direito divino dos reis, que ela foi formulada desde o final do século XIV, onde as primeiras monarquias nacionais começaram a se sedimentar na Europa Ocidental.
Eu costumo dizer para meus alunos que a família real francesa do antigo regime, eles eram a cristalização desse processo de absolutismo. Tanto, né, que o último rei da dinastia dos Bourbon, que era a dinastia deles, o que ele dizia? O Estado sou eu, a França sou eu, né? Então, eles jamais imaginavam que essas ideias iam dar poder para o povo francês derrubar esse regime político. Porque, na verdade, quem saiu às ruas foi o povo, né? No final da Revolução Francesa, o poder ficou concentrado na mão dos ricos. Mas quem praticou a Revolução Francesa foi o povo. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês aqui, eu até separei, eu fiz algumas, né? Eu fiz algumas colagens, porque infelizmente eu não tenho quadro e um quadro maior, porque senão eu poderia fazer um grande esquema para vocês. Mas eu tentei improvisar, né? E eu acho que vai ficar assim, vai dar para vocês entenderem. A França, no século XVIII, era dividido em 3 estados. Na apostila de vocês, tá lá bem descrito o que são os 3 estados. Mas eu vou explicar para vocês através, tá bem claro aqui, né? A luminosidade tá ajudando, tá atrapalhando, mas eu vou tentar explicar para vocês. Quais que eram esses 3 estados? Nós tínhamos aqui o primeiro estado, que nessa charge está representado por esse, né, o povo. O povo tá carregando nas suas costas aqui, ó, a nobreza e o clero. Então, isso aqui era a França do século XVIII, onde 97% da população, que era o povo, sustentava, através do pagamento de altos impostos, o luxo, a ostentação, né, principalmente da nobreza, né, da família real e da nobreza. Então, o que acontece? A nobreza, né, que representava pouco mais de 2% da população na França, era uma classe social que vivia daquele famoso privilégio do sobrenome. Como assim um privilégio sobrenome? Ah, eu sou o filho do conde tal, né? Eu faço parte, né, do ducado tal, né? As pessoas, elas sustentavam o privilégio através de títulos de nobreza que às vezes a sua família tinha há séculos. Qual que era a justificativa disso? Nenhum. As pessoas se sustentavam no sobrenome ainda usando aquele negócio do que Deus quis assim, ou o famoso direito divino dos reis, né? Então, essas ideias iluministas de questionamento do poder, elas se difundiram na França. Como que essas ideias se difundiram na França, se a França era um país de pessoas analfabetas? Não só a França. No século XVIII, a escolarização pública, ela era algo inexistente no mundo. Não existia escolarização pública no mundo, não existia essa ideia. Quem primeiro levantou essa possibilidade foram os iluministas. O que acontece? O terceiro estado, que era esse aqui, ó, né? Que eram os camponeses, os artesãos, os trabalhadores urbanos, né? Essas pessoas, elas entraram em contato com essas ideias através de charges e panfletos, né? Esse aqui mesmo, esse panfleto aqui, ele é um documento histórico lá do século XVIII, né? Então as pessoas não sabiam ler, mas elas se comunicavam politicamente através de charges e panfletos. E durante a Revolução Francesa se tornou comum, né? Então o que acontece? O primeiro estado, que representava 98% da população francesa, começou a questionar essa ordem, né? Essa ordem em 3 estados, que é chamada Ordem dos 3 Estados, primeiro, segundo e terceiro estado, que sustentava o resto, tá vendo?
carregando os outros aqui nas costas como se fosse um animal de carga. Esse questionamento se deu porque o povo conheceu as ideias iluministas, né? Conheceu o questionamento dessas ideias através de charges e panfletos simples. Então, era uma população analfabeta que conseguiu ter acesso a essas ideias. Através desse processo, a gente vai ter inúmeros eventos aí explicando como que a população conseguiu, né, tirar a família real do poder num momento assim tão diferente em que sentido? Porque, como eu falei para vocês, a família real francesa era o cristal do absolutismo na Europa, né? Então, às vezes se imaginava que esse processo podia acontecer em vários países, mas na França onde existe o Palácio de Versalhes, onde 2.000 nobres moravam no Palácio de Versalhes, vivendo através de quê? De impostos. Se você assistiu o filme da Sofia Coppola, ou Maria Antonieta, você vai ver como é que era a vida no Palácio de Versalhes. Eram banquetes, espetáculos circenses, óperas, espetáculos teatrais para as pessoas que não faziam nada. Elas viviam através de quê? De impostos que o terceiro estado pagava. Então, a Revolução Francesa, só para a gente começar, ela se inicia através desse processo. Através desse processo, que foi um processo de questionamento do privilégio da nobreza. Então, vão acontecer vários eventos onde o povo vai conseguir tirar a família real do poder através de um lema, que é um lema que é filho das ideias iluministas, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, liberté, igualité e fraternité. Então, gente, nos próximos vídeos que eu passar para vocês, eu vou só dar uma pontuada nos eventos, assim, né? Uma pontuada cronológica. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder as atividades de uma maneira muito simples, se vocês prestarem atenção direitinho. Tanto nesse, se você quiser revê-lo, quanto no próximo que eu vou gravar para vocês, certo? Fiquem em casa. Beijos!